O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isentou a si mesmo, toda a sua família e todos os seus aliados de quaisquer reivindicações fiscais. Em outras palavras, se algum dia a família Trump cometeu irregularidades fiscais, ninguém jamais saberá disso. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos proibiu o fisco de auditar todas as declarações fiscais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dos membros de sua família, de pessoas associadas e de seus negócios por todos os anos anteriores. A decisão faz parte do acordo do processo que Donald Trump moveu contra o fisco pelo vazamento de suas declarações fiscais. Trump, no âmbito do processo, exigiu do fisco 10 bilhões de dólares e isso está sendo chamado de o maior golpe do século. Afinal, Donald Trump processou seu próprio ministério e seu próprio fisco, cujos chefes lhe são subordinados pessoalmente. Isso mostra que ele comandava esses chefes. Isso pode ser chamado de conflito de interesses, mas o esquema é muito mais profundo e muito mais sofisticado. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que vocês se inscrevam neste canal do YouTube, deixem um like no vídeo, escrevam qualquer comentário e, amigos, se inscrevam no meu canal do Telegram Pet News. O link está na descrição deste vídeo. E também lá na descrição tem o link para o meu canal exclusivamente em ucraniano, canal do YouTube. Portanto, se vocês quiserem assistir meus vídeos separados em ucraniano, não deixem de acessar, se inscrever e apoiar esse canal do YouTube totalmente novo e exclusivamente em ucraniano. Então, existe um conceito jurídico chamado conflito de interesses. Isso acontece quando uma pessoa toma uma decisão em nome do Estado e, ao mesmo tempo, ela mesma é a principal beneficiária dessa decisão. Em um Estado normal, isso é proibido. Mas Donald Trump não se importa com isso e a decisão foi tomada. Então qual é a essência da questão? O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, por meio do Ministério da Justiça subordinado a ele, através do procurador-geral interino nomeado por ele mesmo, Todd Blanche, conseguiu que o Serviço de Receita Federal americano, o IRS, agora cito, esteja para sempre privado do direito de verificar suas declarações de imposto de renda. E não só as dele, mas também as declarações. E de toda a família, filhos, esposas e empresas deles, entre outros. Ninguém jamais verá agora o que havia nas declarações de imposto de toda a família de Donald Trump. Além disso, o Serviço de Impostos dos Estados Unidos agora nem tem mais o direito de auditá-los. A decisão do Ministério da Justiça dos Estados Unidos de 19 de maio afirma o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos como Estado estão permanentemente impedidos de processar ou considerar reivindicações contra Donald Trump e sua família, e também contra pessoas e empresas afiliadas. Tudo o que foi ou poderia ter sido objeto de investigação está encerrado para sempre. Para entender o que aconteceu é preciso começar do início. Na verdade, a história é mais longa do que parece, e Trump é realmente um espertalhão. Então, em 2020, o jornal New York Times publica as declarações de imposto de renda de Donald Trump de vários anos de uma só vez. E algo chocante foi revelado. Em 2016 e em 2017, Donald Trump pagou apenas $750 de imposto de renda federal em cada ano. $750 por ano. Em 10 dos 15 anos anteriores, Donald Trump não pagou um centavo de impostos. Mesmo assim, Trump se apresentava oficialmente como empresário muito bem-sucedido e rico, mas não pagava impostos. Em 2021, a publicação ProPublica divulgou dados sobre os esquemas fiscais dos americanos mais ricos, incluindo Donald Trump. Em 2022, o Comitê de Finanças do Congresso, controlado pelos democratas, divulgou mais 6 anos de suas declarações. Mas de onde vieram todos esses dados? Eles foram vazados por um contratado do Serviço de Impostos dos Estados Unidos chamado Charles Littlejohn. Segundo os promotores, ele supostamente começou a trabalhar no Serviço de Impostos dos Estados Unidos em 2017 justamente para obter essas informações de renda, as declarações de imposto de Donald Trump. E foi exatamente esse cara que repassou os dados sobre Donald Trump para o New York Times e a ProPublica. Em outubro de 2023, ele se declarou culpado de uma acusação e, em janeiro de 2024, foi condenado a 5 anos de prisão. Donald Trump ficou furioso e declarou publicamente que a Receita Federal o fiscaliza todo ano, reclamando do excesso de fiscalizações. Prometeu se vingar.
vingar-se do sistema que, na opinião dele, foi usado politicamente contra El e revelou que não pagou impostos por anos. Ao retornar à Casa Branca, já em 2025, Trump entra com um processo judicial contra a Receita Federal e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos no valor de 10 bilhões de dólares. E é aqui que começa o principal absurdo jurídico. Preste muita atenção. Donald Trump entra com um processo judicial de 10 bilhões de dólares contra a Receita Federal dos Estados Unidos. A Receita Federal dos Estados Unidos é uma agência federal. A agência federal está subordinada ao Departamento do Tesouro. O Departamento do Tesouro está diretamente subordinado ao presidente. Ou seja, Donald Trump, como particular, está processando a agência que ele administra como presidente. E surge uma situação em que Donald Trump é tanto o autor quanto o réu, ao mesmo tempo. Isso deixou os juízes americanos perplexos. Eles dizem: vemos um conflito de interesses, Trump está processando a si mesmo, mas não está claro o que fazer. E os advogados chamaram isso, cito, de uso extraordinário do poder executivo. Bem, na essência é abuso de autoridade, só que chamado de forma mais elegante. Mas tem mais. 18 de maio de 2026, Trump declara que está disposto a retirar seu processo judicial de 10 bilhões de dólares se lhe pagarem um pouco menos. E garantam que ninguém vai auditar suas declarações de imposto de renda. Não é só não ver, ninguém vai nem auditar. O que você acha que o ministério que ele mesmo administra decide fazer? No final, Donald Trump retira o processo judicial e o Departamento do Tesouro cria um fundo de quase 2 bilhões de dólares. O fundo se chama Fundo contra o Uso do Estado como Arma. Oficialmente, ele serve para compensar pessoas que supostamente foram perseguidas ilegalmente durante o governo de Joe Biden. Extraoficialmente, como você imagina, quem controlará esse dinheiro é Donald Trump. Mas isso foi só o começo. No dia 19 de maio, no dia seguinte, outro documento aparece discretamente no site do Ministério da Justiça dos Estados Unidos, um adendo separado ao acordo que havia sido formalizado anteriormente. E essa decisão foi inserida de forma muito discreta em um documento já publicado. Esse adendo tem apenas uma página, na qual está escrito que o Serviço de Impostos dos Estados Unidos está, a partir de agora, proibido de verificar as declarações de Donald Trump e de sua família. Não só para Donald Trump e sua família, mas também para pessoas e empresas afiliadas. Sabe o que isso significa? Isso significa que, a partir de agora, todos do círculo de Donald Trump estão protegidos de qualquer auditoria fiscal. Lembra daquela história quando Donald Trump faz uma declaração e as cotações na bolsa começam a subir ou descer de repente e alguém aproveita esse momento para comprar ações e aí essa pessoa ganha milhões de dólares? Então, se essas empresas eram afiliadas a Donald Trump, agora não se pode mais tocar nas declarações delas, nem fiscalizá-las. Isso se aplica, entre aspas, às declarações de imposto apresentadas antes da data de entrada em vigor do acordo, ou seja, até 18 de maio de 2026. O documento foi assinado por Todd Blanche. À primeira vista parece ser o procurador-geral e tudo está legal, mas aí vem um detalhe. Foi justamente Todd Blanche quem atuou como advogado pessoal de Donald Trump em vários processos criminais, incluindo o processo de Nova York sobre fraude fiscal de Donald Trump. Agora, o mesmo Blanche, já atuando como procurador-geral interino dos Estados Unidos, assina um documento que encerra para sempre as cobranças fiscais contra seu ex-cliente Donald Trump. O que acha dessa reviravolta? No fim das contas, vou tentar explicar tudo da forma mais simples possível. Nos Estados Unidos existe o princípio de que ninguém está acima da lei. Essa frase está escrita diretamente no prédio da Suprema Corte e é a base do sistema jurídico americano desde 1787, mas Donald Trump, por meio do ministério subordinado a ele através de seu ex-advogado pessoal, assinou um documento que diz: as leis fiscais não se aplicam mais a ele, aos seus filhos, às suas empresas e assim por diante. Ao mesmo tempo, os americanos comuns financiam quase 2 bilhões de dólares de um fundo que vai pagar aos apoiadores de Donald Trump. Foi esse tipo de golpe que o presidente americano realizou. Aqui vou deixar reticências, sua opinião, suas conclusões.
Escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. E também lembro, inscreva-se no meu canal do YouTube em ucraniano. O link também está na descrição deste vídeo. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.